Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser muito diferente, porque eu estava desenhando, porque me deu vontade, e aí eu percebi que a adoração, ela pode ser feita de várias formas. E tcharam, eu fiz um desenho. Eu tô com muito medo de pintar, porque vou ferrar ele inteirinho. Mas enfim, queria compartilhar com vocês. Nesse desenho tem várias moções de Deus pra minha vida, né? Vou compartilhar. Aqui em cima nós temos uma visualização que eu tive, que é um livro e várias borboletas saindo. E aí plano B, B de borboleta, essa é uma borboleta, e B de tipo uma alternativa, né? E aí nessa visualização Deus me falava que ele levantava uma geração que seria uma geração de jovens que seriam pequenos como borboletas, mas que voariam muito alto e que eles sairiam da Bíblia, né, de um livro sagrado, ou seja, jovens que teriam um discernimento, jovens profetas, né? Isso faz um tempo já que eu tive essa visualização e ela sempre é muito forte para mim. Aí aqui representa a minha questão com jardins, que eu amo jardins e tudo mais. Aí aqui vai representar a árvore da vida, né? A copa é o livro, mas dá pra você pensar um pouquinho sobre árvores. Aí aqui eu desenhei a cruz e fiz essas voltinhas pra parecer um vento, assim, pra representar o sobrenatural. E aqui eu desenhei uma torneira, que também foi uma outra visualização que eu tive. E aqui derramando o sangue de Jesus. Se eu pintar, vou pintar de vermelho essa parte, mas também de azul aqui. E também a água, porque é sangue e água, né? Que vem de Jesus. E mostrando o quanto que Deus quer derramar a graça dele em nós, né? E até um amigo meu, o Ed, escreveu um texto sobre isso, sobre Deus querer muito derramar a graça em nós, mas que ele não pode derramar, ele fica, tipo, derramando a conta-gotas, porque a gente não tá pronto ainda, não foi forjado. E isso me leva o odre, o odre novo. Eu não consegui desenhar um odre, porque eu não sei como que parece um odre, então eu desenhei uma taça de vinho e aqui um vinho, né? Uma garrafa de vinho. Vai começar a chover no meu vídeo, é isso. Gente, não liga para a chuva, tá? É isso. E aí eu desenhei para representar o vinho novo, que é uma coisa que tá sempre presente. Deixa eu voltar ali, depois eu volto aqui nessa parte. Aí aqui são os meus divertidamentes. E eu vou pintar, né, que eu tenho entendido que eu vou pintar metade de azul, metade de vermelho, sempre metade, pra representar que as emoções, elas são duplas, né? Elas não são, entre aspas, puras, né? Você não sente só uma coisa por vez, você sente muitas coisas juntas. E isso é muito importante. E uma coisa que Deus me lembrou, né? Que Ele sempre me lembra: apenas me adore na sua verdade. Então, quando você vai adorar a Deus, você não precisa ser algo, não precisa apresentar nada pra Ele, você só precisa ser você. E estar adorando Ele sendo você, na sua autenticidade de criatura. Aí também o plano B, né? Porque 2020 era pra ser um ano, juntando com aqui, né? Era pra ser um ano que eu tinha muitas expectativas nele e ele foi, assim, quebrou totalmente minhas expectativas. Então, tô vivendo um plano B de 2020 mesmo. Aí descendo, aqui tem o tronco da árvore, né? Nessa parte eu quis representar um pouquinho como que Deus age através de mim e dos jovens, né? Então, me lembrei muito de uma música do Morada que fala: eu serei a tua voz, eu serei tuas mãos, os teus pés a tocar essa geração. Eu coloquei o ouvido também e os olhos, né? E Deus tem falado muito ultimamente comigo sobre ouvir Ele e sobre o falar dele. Enfim, todos os sentidos podem ser revertidos para a vida em Deus, né?
Aí, voltando um pouquinho aqui, o tronco, eu desenhei uma ovelhinha. Antes, aqui. Nessa parte é aquela profecia de Ezequiel, do Vale de Ossos. Então, desenhei vários ossos. E levanta e anda, que é algo que Deus tem ministrado comigo esses 5 anos de depressão, de casulo. E que agora que eu tô entendendo direito, né? Que ele precisa que eu dê passos, que eu estou parado, né? E aí ele fala que isso, nessa visualização do Vale de Ossos, que ele ergue essa geração que tá caída, né? Ele sempre volta com isso pra mim também. Que a gente tem que levantar e andar. E aqui a representação de uma ovelhinha, porque esse final de semana Deus falou muito através de mim, através das ovelhas comigo, né? Foi o final de semana como é que fala? Do evangelho da colheita. E é o evangelho que fala, muitos são, a messe é grande, mas poucos são os operários, né? Poucos são os ceifeiros, né? As pessoas que... E grande é a colheita, precisa ser feita, né? E nessa mesma missa vai falar que nós somos ovelhas, né? De Deus. E no salmo dessa missa fala que nós somos ovelhas do rebanho de Deus, né? E eu me sinto muito essa ovelhinha que Deus carrega, que Deus vai buscar, né? E no começo do evangelho que fala dessa colheita, vai falar que Jesus, ele fala esse lance da colheita porque ele percebe, ele observa que os discípulos estão cansados e abatidos, né? E que ele precisa que a gente descanse. E aí é muito isso das ovelhas também, né? Que as ovelhas, elas descansam na presença do pastor, o pastor cuida delas, né? E elas estão seguras quando elas estão com o pastor. E aí eu desenhei esse caminho, né? Que eu sigo quando eu sou uma ovelhinha. Izoé, que significa vida, que é o nome do canal. E aqui eu desenhei uma bifurcação, que um dos significados de colheita é escolher, né? Vem do grego, do latim, não sei. É escolher e colheita. Colher algo entre muitas opções. E aí Deus quer me mostrar que eu tenho vários caminhos sendo postos na minha frente esse ano. Eu sempre tive, mas esse ano é muito decisivo para mim, que eu preciso escolher os caminhos, né? E é engraçado, aqui eu coloquei a metáfora, a visualização do quebra-cabeça, né? E de que cada caminho vai me dar uma perspectiva diferente de vida. E aí que eu coloquei um alto-falante para representar o meu ministério e várias músicas. Opa, uma borboletinha aqui. Caraca, tem uma borboletinha aqui, que loucura, Espírito Santo é muito louco, tá? E aqui é meu ministério. E aí eu coloquei aqui embaixo, aqui essas coisinhas de colher, para representar o ato de colher, né? Ceifeiras, assim. Aí eu desenhei várias tulipas, que são minhas flores preferidas. Eu desenhei um pouco do teste do cubo aqui, o meu cubo transparente, que significa o meu ego. E a corda, como é que fala? A escada de corda. Depois procurem o que significa o teste do cubo, se vocês quiserem. E aqui é um unicórnio, que é o meu cavalo. E ele tem um chifre e asas. E aqui eu desenhei um banco, isso é um jardim, né? E o meu lugar mental, assim, que eu volto, que eu me sinto acolhida, o outro é um quarto, mas também tem um jardim. Eu sempre encontro Jesus nesse jardim, né? E é sempre nesse banco. Uma vez eu preguei sobre perdão, e um dia antes de eu pregar, ou um dia depois, acho que foi um dia depois, eu fui num dia de um retiro lá. E eu vivi uma experiência muito interessante, escrevi uma carta para Jesus. E aí depois a gente fez um momento de entregar essa carta, né, mentalmente para ele. E eu entreguei essa carta num banco de um jardim. E sempre que eu tô muito triste, eu vou para esse jardim e eu deito aqui com Jesus.
deito a minha cabeça no colo de Jesus. Isso é muito especial pra mim. E sobre essa cartinha ainda, isso simboliza muito pra mim também como que eu me expresso melhor escrevendo, né? Do que o meu maior jeito de me expressar, por mais que eu tenha muitos, é sempre escrevendo, sempre foi. E é a maneira que eu elaboro antes de conseguir falar, antes de conseguir fazer outras coisas. Por mais que eu goste de cantar, que eu gosto de desenhar, escrever é sempre o meu lugar, sabe? E também significa pra mim, eu acho, registros, né, de que eu tô viva, de que eu tenho um legado, porque o que se escreve é eterno, né? Diferente do que você fala, você esquece o que você fala, mas o que você escreve fica. E acho que isso representa pra mim também as promessas de Deus na minha vida, né? E tudo o que ele escreve pra mim, né? Enfim. E aí aqui no meio da árvore, a árvore é a árvore da vida, né? Ela começa aqui onde tem os ossos e ela vai crescendo até chegar nas borboletas, né? E aí nós temos aqui uma ampulheta que representa o tempo, né? A vida. Zoé para mim tem muito a ver com o tempo. Até o Ministério Zoé, ele tem que é a minha inspiração muito pro canal, assim, que eu amo muito esse ministério. É uma banda protestante. Eles têm um quadro no canal deles que chama Ampulheta, que é para responder perguntas, né? E o meu objeto preferido sempre foi ampulhetas. E eu tenho uma ampulheta, eu amo, sou fascinada. E eu tenho muito essa coisa com o tempo, né? E aí eu coloquei essa palavra de Mateus, eu coloquei só esse versículo, que é aquele: aonde está o vosso tesouro, estará o seu coração. Onde está o seu coração, estará o seu tesouro, não lembro a ordem. Mas esse capítulo inteiro de Mateus é muito forte pra mim, que é aquele de colocar a justiça, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto será acrescentado, e também da providência, né? De que se eu descanso em Deus, Ele vai me providenciando as coisas bem devagarzinho. E aí é outra visualização que eu tive, essa aqui eu tive para um amigo meu, só que eu tomei posse dela também depois que passou um tempo. E era assim, era uma cômoda com várias gavetas, assim, e tinha livros em cima também, representando o intelecto e também as várias camadas, né, tipo, do ser humano. E tinha uma chave, na visualização ela tava do lado da cômoda do meu amigo, mas eu misturei com uma outra visualização que eu tive para uma outra amiga, que essa chave estava jogada embaixo do mar. Então, para os dois, Deus dizia: eu preciso que você pegue a chave e abra. E isso para mim tem sido muito forte, assim. Eu tenho rezado muito com isso, com aquela música: qual é a chave, qual é o segredo que abre as portas do meu coração, né? Para minha amiga, ela tava bem profunda a chave, então ela meio que tinha jogado fora essa chave, ela precisava buscar no interior dela e dar para Jesus. E pro meu amigo, ela tava escancarada, só que ele não tinha coragem de pegar, né? Então, e nos dois tinha essa questão de, tipo, buscar, né? De eles irem pegar, eles pegarem e quererem, né? Que também peguei para mim isso. E que tem uma chave, várias chavinhas precisam virar para eu entender os mistérios de Deus, né? Então, qual que é a chave que abre o meu coração hoje, sabe? E aí, tinha uma outra música que eu queria falar, deixa eu pensar. Pois com teu braço forte, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Então, essas duas músicas estão sendo muito fortes pra mim, porque ele me pergunta qual é a chave, qual é o segredo que abre as portas do teu coração. E eu tenho respondido: eu abro as portas do meu coração. E tem outra música também que fala disso, que é a do Morada, que é para que entre o rei, né? Para que entre o rei, eu abro meu coração, eu abro meu coração. E aí aqui, além de representar os nossos vários compartimentos, eu também desenhei um sacrário, né? Então, tipo assim, o mais alto dos meus compartimentos é o meu sagrado, digamos assim. É o meu templo que recebe Jesus, né? Enfim, gente,
Eu não sei se eu pinto o meu desenho. Vocês viram como é incrível. A adoração, ela pode surgir de várias maneiras. Ela pode ser feita de várias formas. Não desenhei, tipo, nossa, que desenho incrível e lindo, né? E eu tenho esse estilo de fazer muitas coisas e deixar muito poluído. Eu gosto. Eu gosto muito de arte que tem muita informação. Porque eu fico olhando vários tempos e tal. E aí eu tô com muito medo de pintar e cagar tudo, né? Mas não sei, eu vou pensar. Se eu pintar, eu mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão. Se você gostou, deixa o seu gostei. E se você quer comentar alguma coisa, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E beijocas. Até o próximo vídeo.